O Altíssimo é aquele que habita na sombra do Altíssimo. Então é aquele que está abaixo da autoridade de Deus, né? E abaixo das autoridades também da igreja, no nosso trabalho, onde a gente estiver. Quando a gente estiver abaixo da autoridade, se colocar nesse lugar, a gente está protegido. Então existem dois reinos. O que acontece? Quando eu saio deste lugar, é como se eu estivesse entrando no outro reino, que é o reino das trevas, amém? Então, quando eu estou aqui, eu estou guardado. Quando eu estou aqui, é onde o diabo, ele consegue às vezes me acertar e fazer coisas na minha vida. Não é porque Deus esteja querendo nos ensinar algo, não é porque Deus é mau, não. É porque só existem dois reinos. Não tem assim um reino meio termo. Há um reino do mais ou menos, não. Ou é ou não é, né? Como a Bíblia fala, é sim ou não. Apocalipse fala que naquele dia que a gente não seja morno, ou seja frio, ou seja quente, senão a gente vai ser vomitado. Ou então é ou não é, né? Tem uma outra passagem da Bíblia também que fala que aquele que está sujo, suje-se mais ainda, e aquele que está limpo, limpe-se mais ainda. Então, se a gente está já caminhando com Deus, a gente já tem uma caminhada com Deus, mesmo que a gente não esteja 100% limpo, a gente precisa continuar nos limpando. A gente precisa tomar atitude. Ou eu sirvo a esse reino, ou eu sirvo aquele, amém? E daí a gente também falou que existe dois princípios, né? Que o princípio do mal é o orgulho, e o princípio do bem é a humildade. E a gente começou a falar sobre submissão, e a gente vai continuar falando sobre isso hoje, né? Continuando aqui, diz assim: a Bíblia diz que devemos ser submissos ou sujeitos às autoridades, mas isso não quer dizer que devemos sempre obedecê-las. A falta de compreensão, a diferença entre submissão e obediência tem causado muitos transtornos e muitas pessoas, tanto a líderes como a liderados. O que a gente vai falar hoje? Que existem pessoas que confundem submissão com obediência. Então, a submissão perfeita, irmãos, o que a gente tem que viver é ser submisso e ser obediente. Mas existem pessoas que são submissas e não são obedientes. Existem pessoas que são obedientes, mas não são submissas. E existem pessoas que não são submissas e também não são obedientes, que daí é o caso da rebelião. E a gente vai falar sobre cada um deles hoje, amém? A gente vai falar sobre esses tópicos. E diz assim, ó: é um pensamento comum entre os cristãos que, se obedecerem a seus líderes, estão sendo submissos, amém? Então, tem muito cristão que é assim: eu estou obedecendo ao meu pastor, por exemplo, o nosso pastor, o pastor Marcos, a gente está obedecendo ele, estou sendo submisso. Não, eu estou obedecendo, quer dizer que eu me submeto. Por exemplo, eu tenho um filho, eu falo para ele: faz isso. Ele faz aquilo às vezes, por quê? Porque eu sou o pai dele, sou autoridade, mas ele não quer submeter aquilo, porque quando ele se submete, eu não preciso brigar com ele para ele fazer, ele já faz, porque ele entende, fala: não, eu preciso fazer isso, se a ordem é fazer isso, eu já vou fazer. Então ele já é submisso e já obedece a ordem, né? Então o que acontece? Tem muitas pessoas que confundem obedecer com ser submisso. Mas a submissão é uma atitude, é o respeito, a consideração, e a obediência é comumente um ato que se pratica. É possível ser submisso e não ser obediente, assim como é possível ser obediente e não ser submisso. Sendo assim, submissão e obediência são conceitos que estão interligados e não são sinônimos. Então, assim, a submissão, ela é uma atitude. Eu decido me submeter, como a gente falou na semana passada. Eu decido me colocar debaixo da autoridade de alguém, seja no trabalho ou seja na igreja. Por que no trabalho? Às vezes você vai fazer uma entrevista de emprego e eles vão falar para você qual vai ser a sua função. Daí, o que acontece? Ele fala assim: você vai ganhar um salário mínimo para você fazer essa função aqui. No começo, às vezes você está precisando do trabalho, você vai ficar todo empolgado e vai concordar com aquilo. Então você vai se colocar abaixo daquela autoridade, se submetendo àquela função e sabendo o tanto que você vai ganhar.
E de repente passa um tempo, você continua fazendo a mesma função, mas aí você começa a reclamar, você começa a falar que está ganhando pouco, você começa a falar que não era bem isso, só que lá no começo te explicaram o que você ia fazer, o tanto que você ia ganhar, e você aceitou, você se submeteu, né? Você se colocou lá. E daí você começa a fazer aquele trabalho, não se submetendo mais, mas só obedecendo as ordens. Daí quando uma pessoa que só obedece, tanto na igreja ou lá fora, o que acontece? A pessoa ela faz, porque alguém sempre fica falando para fazer, mas a que se submete, ela já sabe o que tem que fazer, e quando vê uma ordem, ela fala assim, não, eu já esperava essa ordem e eu já estou fazendo. Ela já se prontifica em fazer. Por quê? Porque ela já sabe o andamento, ela já sabe qual que é a função, já sabe o que tem que fazer. Então, eu vou dar um exemplo bem simples da igreja, por exemplo. A gente sabe o andamento da igreja, né? A maioria que está aqui é obreiro, sabe o andamento da igreja. Por que às vezes o líder, né, ou os pastores precisam chegar lá e cobrar algo? Sendo que a gente sabe que tem que fazer aquilo. Isso daí, irmãos, eu não estou falando isso para colocar peso na vida de ninguém, nem para julgar ninguém. É porque muitas vezes a gente não está sendo submisso ao que a gente se impôs a fazer. Por quê? Porque quando eu sou submisso, eu entendo a ordem, o que tem que fazer, eu me coloco nesse lugar e pratico. Daí eu sou submisso e estou praticando aquilo que eu me submeti a fazer. Então eu sou submisso e obediente. Daí quando o pastor chega, por exemplo, em mim e fala, mas eu já não pedi aquilo para você, a gente não conversou aquele dia, você não falou o que ia fazer? Pastor, eu falei, então vai lá e faz. Daí eu vou obedecer ele, mas isso mostra que eu não me submeti realmente a ele, porque se eu tivesse me submetido a ele, eu já estaria fazendo aquilo que eu me coloquei a fazer, né? Porque até no nosso trabalho do dia a dia, quando você vai ser contratado, eles falam, as pessoas perguntam, você aceita? O salário está de acordo? Você concorda com isso? Tá bom, então assine esse contrato aqui. Então você sabe o que você vai fazer, você sabe onde você está se colocando, então você precisa se submeter e fazer aquilo que você falou que ia fazer, né? Em submissão e obediência. Mas é possível ser submisso, né? E obedecer. Ser submisso e obedecer, é isso que a gente está falando, acontece quando estamos em sujeição verdadeira aos nossos líderes e eles nos ordenam tarefas às quais devemos obedecer, pois não ferem de nenhuma forma a palavra de Deus, e nesse caso é obrigação do cristão obedecer à autoridade. A gente vai falar sobre algo aqui, presta muita atenção que a gente vai falar aqui. Eu vou falar da forma mais simples possível para a gente ter um entendimento. O que é ferir a palavra de Deus? Ferir a palavra de Deus é como eu falei semana passada. O marido, que é uma autoridade sobre a mulher, ele pedir para a mulher mentir, ele está ferindo a palavra de Deus, né? Porque mentira não provém de Deus. Então é algo que vai contra a palavra. Então a mulher não precisa mentir, né? Ela não precisa se submeter a mentir só porque o marido da autoridade está falando para ela mentir, né? Ela não precisa fazer isso, ela não está sendo submissa, né? Como assim também, seja no trabalho, às vezes chega lá o patrão, fala que eu não estou aqui, não sei o que. Irmãos, você é cristão, daí você decide, porque às vezes fala assim, não tem nada a ver, é só uma mentirinha, mentira é mentira. Você tem que se posicionar e falar, não, eu não vou mentir referente a isso, porque eu sou cristão, eu tenho meus princípios. Então, ou pede para outra pessoa ir lá e mentir para essa pessoa, né? Ou eu vou falar a verdade, ou não vou falar nada, né? Não vou fazer isso. Então, é mais ou menos isso, ferir a palavra e ir contra. E o que acontece? A gente é submisso e obedece quando a gente se coloca na posição de se submeter a uma autoridade dentro da igreja ou em qualquer lugar e obedecer. Se aquilo não fere os princípios da palavra, a gente tem que ser rápido em fazer aquilo, porque eu me coloquei numa posição de submissão. O pastor vai dar um direcionamento, eu vou escutar aquilo, né? Um líder, seja lá quem for, seu patrão, você vai avaliar, eu não sei por que o pastor está querendo ir por essa direção, mas irmão, se não fere a palavra, se não é contra a palavra, se não é algo que é contra
os princípios de Deus, você tem que fazer. Você não tem que questionar assim, mas eu acho que não é isso. Mas por que não? Você se submeteu e falou assim, não, eu estou aqui para te servir, pastor, eu estou debaixo da cobertura do Senhor. Então tá bom, vamos pintar a parede da igreja de cinza. Daí, não, eu acho que a parede cinza, pintar a parede de cinza fere a palavra? Não fere. Pode ser cinza, branca, pode ser da cor que quiser. Por quê? Porque é simplesmente um direcionamento para frente. Nós vamos pintar a igreja dessa cor. Mas às vezes até falar que vai pintar a igreja de uma cor já gera conflito no meio do corpo da igreja. Já tem pessoa, mas eu acho que tinha que ser dessa cor. Mas eu acho que tinha que ser branco, um altar preto, né, as paredes pretas. Mas por que o pastor pôs ventilador desse lado? Por que não pôs lá? E por que... Irmãos, se não fere a palavra, se o pastor não usou de mentira, não fez nada pedindo para fazer algo, a gente tem que ser rápido em obedecer, porque a partir do momento que a gente não obedece, a gente está sendo somente obediente, mas não submisso à autoridade dele. Então assim, é uma forma simples da gente entender isso. Por quê? Porque às vezes a gente se coloca debaixo de submissão de alguém, mas daí a gente no meio do caminho, né, faz como o diabo fez com Deus, queria estar acima, né? Não, eu vou estar acima, eu vou isso. Ele se corrompeu, né? Tem um versículo, se eu não estiver enganado, em 2 Tessalonicenses, que fala sobre a passagem lá, uma passagem de Jeremias, alguma coisa assim, eu não vou lembrar agora, mas fala que Deus, quando ele criou tudo, inclusive o diabo, ele criou ele perfeito, ele se corrompeu. Então tudo que Deus cria é perfeito. A igreja, irmãos, ela é perfeita. A igreja é perfeita. O problema é eu e você, essa é a verdade. Para a gente entender melhor, esse é o português claro. O problema muitas vezes é eu e você, que não queremos nos submeter à palavra, não queremos nos submeter à liderança, nos submeter aos princípios, ao andamento e tudo mais. Daí o que acontece? Daí começa a dar uns problemas, né? Por quê? Porque a engrenagem está às vezes meio desajustada. Daí começa a enroscar aqui, enrosca ali. E daí o que a gente faz aqui agora nos domingos de manhã? A gente está ajustando as engrenagens. Por isso que é importante vir na escola bíblica e estudar, para a gente ajustar, para todo mundo estar alinhado. A outra questão, né, é ser submisso e não obedecer. Acontece quando não atendemos a uma ordem que, embora venha de um líder, o qual estamos sujeitos, e reconheçamos a legitimidade da sua autoridade em respeito e honra. Em tais casos, é obrigação do crente desobedecer às autoridades, pois acima da autoridade humana está a autoridade de Deus e a sua palavra. Encontramos um exemplo disso no livro de Atos, né? Após Pedro e João curaram um coxo na porta do templo, as autoridades lhe ordenaram que não ensinassem nem pregassem mais em nome de Jesus. Então aqui, eu vou fazer a leitura aqui agora, que fala sobre essa passagem de Atos. O que acontece? Pedro e João, eles curaram, né, o coxo lá na porta do templo, e depois as autoridades, porque mesmo esses homens aqui, sabendo que as autoridades que existiam lá naquela época, eles eram meio contra eles, né? Eles se submetiam, eles entendiam que era autoridade. Então, por exemplo, eles chegaram para os dois, para João e Pedro, e falaram para eles assim: olha, a gente não quer que vocês falem mais de Jesus. Eles tinham acabado de curar o coxo e falaram: ó, não pregue mais essa palavra, não quero mais que vocês façam isso. Então o que acontece? Nesse caso aqui, eles são submissos à autoridade daqueles homens, né? Só que o que a palavra leva eles a fazer? A desobedecer essa autoridade. Por quê? Porque o princípio desses homens estava ferindo a palavra. Eles queriam que ele não pregasse mais Jesus. É a mesma coisa que o pastor chegar aqui do nada e falar assim: ó, a gente não vai pregar Jesus mais não, agora a gente vai pregar o fulano de tal. Daí você entende e fala: pô, mas eu entendo que o pastor é autoridade, eu vejo autoridade na vida dele, ele está nesse lugar de autoridade, mas isso que ele está pedindo para fazer, eu não posso obedecer. Então você se submete à autoridade, mas não
vai obedecer aquela ordem. Por quê? Porque aquela ordem fere a palavra, aquela ordem é contra a palavra de Deus. Então, irmãos, pasmem no que eu vou dizer, mas vai ter vezes na nossa vida que a gente vai ter que ser desobediente, no bom sentido. A desobediência é uma palavra negativa, mas se ferir a palavra de Deus, nós temos que ser desobediente a essa ordem, né? A mesma coisa que Deus fala para a gente amar, e de repente eu começo a pregar aqui e falo, agora você não precisa amar mais ninguém, faz o que vocês quiserem. Se encher o saco, você dá um tapa na orelha, põe para correr aqui da igreja. Você fala, pô, eu conheço a autoridade na sua vida, mas o que você está falando não tem sentido, então eu não vou obedecer. Então é a desobediência no bom sentido. Vendo com eles o homem que fora curado, tinha que dizer em contrário, e mandaram-lhes sair ao sinédrio. Consultavam entre si, dizendo: o que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameaçando-lhes para não mais falarem em nome a quem quer que seja, chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos ante a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos ou ouvimos. Pois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, e não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Atos 4, 14 ao 21. Está falando o quê? Dessa passagem, que ele fala assim, ó, não quero que vocês falem mais o nome de Jesus. E qual que é a resposta deles, né? Eles dizem assim, ó, julgai se é justo diante de Deus ouvirmos antes a vós outros do que a Deus, né? Então, mesmo que haja, irmãos, uma autoridade, pode ser o presidente da república, pode ser o pastor, pode ser a autoridade máxima que tiver nessa terra, antes você precisa conhecer isso aqui, ó, o princípio, a palavra. Acima de toda autoridade é a palavra de Deus, é Deus. Daí, quando você percebe que essa autoridade ela é alinhada com a palavra, pelo menos cumpre os princípios, né, corretos e certos, você tem que rapidamente obedecer. Mas se de repente é a autoridade máxima, mas está falando para mim fazer algo contra a palavra, você não é obrigado a obedecer. Você vai ter que se submeter, que nem a gente se submete no sistema político as autoridades políticas e leis e tudo mais, né? Mesmo que a gente não concorde às vezes. Esses dias aí na cidade tiraram um monte de radar, e no meio desses radar tinha radar que nem dava multa. Era radar que era educativo, que eles falam. Esse radar fica ali só para pôr medo, para a gente frear, só que gastava 8 milhões de reais por mês de manutenção desses radar que foram tirados. Parece que foi 19 radar, não me lembro, mas foi esses dias aí. E o que acontece? Esse radar educativo, se as autoridades falar para a gente vai pôr um radar ali educativo que não serve para nada, só para pôr medo nas pessoas, e vai gastar uma fortuna, ninguém vai concordar com isso, não é verdade? Então assim, a autoridade a gente se submete a ela, mas a gente não precisa se submeter às ideias dela se as ideias não for coerentes. A base do princípio bíblico é isso. Então, acima de tudo é Deus, e as autoridades aqui, se elas estiverem alinhadas com a palavra, amém. Mas a partir do momento que a gente vê corrupção e vê algumas coisas acontecendo por aí, a gente tem que ser submisso à autoridade, porque é autoridade, a pessoa que está lá, mas a gente não precisa obedecer ordens, não precisa fazer só porque eles dizem que tem que fazer, né? Eu lembro que uma época aí estava de eleição, eles queriam fazer cartilha para as crianças, uma cartilha diabólica de Satanás lá, e a gente, infelizmente, se eles tivessem feito, a gente ia ter que submeter, mas um cristão genuíno ia falar assim, não, vou procurar uma escola que tem que meu filho estudar, vou procurar uma escola cristã, sei lá, porque
A gente tem que ser submisso e aceitar o que é oposto pela autoridade, mas a gente não precisa obedecer se não é princípio bíblico, se não é algo respaldado pela Bíblia. E na sequência do livro de Atos 4,14, vemos que os discípulos oraram a Deus pedindo que lhe concedesse intrepidez para desobedecerem às autoridades e continuarem a pregar a palavra. Atos 4,23 diz assim, uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e anciões. E ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: agora, Senhor, olhe para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Amém? Eles pediram intrepidez por quê? Para ser desobediente. Olha só para você ver. Eles perceberam que não falar de Jesus estava errado, porque a gente precisa entender que aqui, irmãos, a igreja estava começando, amém? Isso que a gente está lendo aqui nem tinha sido escrito. A gente está falando de um fato que estava acontecendo com eles naquele momento. Então, eles tinham uma noção, né, de quem era Deus. Eles tinham o conhecimento de quem era Jesus, porque eles viram Jesus, esses homens. E daí, de repente, chega lá e fala assim: não quero que vocês falem mais. Eu não quero isso, eu quero aquilo. Ele fala: não, tem alguma coisa errada. Só que se a gente desobedecer a autoridade, também é errado. E o que a gente faz? Eles foram orar, eles falaram: Senhor, não está de acordo com a tua palavra. Então que o Senhor dê um direcionamento, que o Senhor nos dê intrepidez, que o Senhor nos use para continuar falando, porque senão todo mundo vai olhar para a gente, se a gente fizer de qualquer jeito, e falar: não, está sendo desobediente. Então, até quando a gente for desobedecer algo errado, a gente precisa orar a Deus e falar: Senhor, é uma autoridade sobre a minha vida, só que o que essa pessoa está pedindo para mim fazer é errado. Então me direciona como eu faço isso para não dar um mau testemunho. Como que eu vou desobedecer uma autoridade, mostrando para ela que eu não estou desobedecendo ela porque eu sou desobediente, mas porque aquilo não está alinhado. E muitas vezes, irmãos, uma liderança espera o quê? Que você chegue e fale: Senhor, por exemplo, chega para mim: William, é o seguinte, você pediu para a gente fazer isso, mas cara, isso aqui é errado. Mostra para a liderança e fala: isso aqui é errado, eu não posso fazer isso. Porque se eu fizer isso aqui, eu estou indo contra um princípio bíblico. Como que eu vou fazer isso aqui que você está me pedindo? Eu não posso fazer isso, né? Então, a gente precisa ter sabedoria, orar a Deus para fazer as coisas sem parecer que a gente é o errado. Consegue entender isso? Porque às vezes você vai fazer o que é certo, mas por uma pessoa estar numa posição de autoridade, vai parecer que você é errado. No serviço é o lugar que mais acontece isso. Às vezes o patrão, por exemplo, o Vitor, vou dar um exemplo do Vitor, trabalha na obra. O patrão dele chega lá, é só um exemplo, tá, Vitor? E o patrão dele vai falar: ó, Vitor, é o seguinte, se o dono da casa chegar aí, você fala para ele que já fez isso e às vezes nem fez nada. O Vitor não é obrigado a obedecer isso. Ele se submete ao patrão dele, desde que o patrão dele esteja dando ordem para ele, coerente, uma ordem de verdade, do que é certo. Daí o Vitor pega e fala assim: não, eu não vou fazer isso. Não, eu estou mandando, é o que manda aqui, você tem que fazer. Não vou fazer isso. Por que eu não vou fazer isso? Não é porque eu sou desobediente ao Senhor. Eu não vou fazer isso porque é errado, é mentira. Eu não fiz isso ainda. Eu não terminei aquilo lá. Eu não posso o dono da casa chegar aqui e eu falar para ele que eu já fiz, ou que eu vou terminar amanhã, sendo que eu sei que eu não vou terminar. Entendeu? Então é nesses ambientes que a gente vai mostrar se realmente a gente não é só submisso, mas também que a gente esteja vivendo de acordo com a palavra. Amém? E daí diz que a oração deles, quando eles pediram essa intrepidez, ela foi respondida. Amém? Atos 4:31 diz assim, ó: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Em seguida, eles foram chamados às autoridades novamente, porque não estavam obedecendo às ordens e contrariavam o comissionamento do Senhor.
Daí lá em Atos 5:25 fala sobre isso. Primeiro Atos 4:31 vai dizer que eles foram cheios do Espírito Santo. Por quê? Eles falaram assim: Senhor, como que nós vamos fazer para continuar pregando o Evangelho? Como que a gente vai se submeter a essa autoridade e continuar fazendo essa obra se eles falam para não fazer? E Atos 4:31 diz que o lugar tremeu, eles foram cheios do Espírito Santo. Então o que eles precisavam era o Espírito Santo neles, para conduzir eles, para dar o discernimento. A Bíblia fala o quê? Que o Espírito Santo que nos convence do bem e do mal. Então eles estavam cheios. E daí quando chamaram ele de novo, que é Atos 5:27 diz assim, trouxeram-nos apresentando-os ao Sinédrio. E o sumo sacerdote, que era a autoridade máxima, interrogou dizendo expressamente: vos ordenamos que não ensinasse nesse nome, contudo encher Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém? Então a intrepidez que eles precisavam, irmão, era assumir o lugar que eles estavam submissos a Deus. Fala assim: não, o que importa é obedecer a Deus e não aos homens. Mas daí nos casos em que o líder, eles pedem para fazer algo que não está de acordo com a palavra, daí a gente age dessa forma, amém? A gente fala assim: a palavra de Deus não diz isso, então me desculpa, mas eu não vou fazer. Posso dar um exemplo? Pode. Um líder de uma grande igreja aqui no país, que em determinada época ele estava pedindo o trízimo. Isso não existe na palavra, isso não existe em lugar nenhum da Bíblia, mas ele estava exigindo. Então, o pastor... Vocês se lembram disso? O pastor falou aqui, num caso, de um pastor, de uma igreja grande aí, ele estava pedindo o trízimo, que não era o dízimo, era além. E a gente sabe, irmãos, que o dízimo, irmãos, também é um assunto, às vezes, quando a gente entra em dízimo, há muitas pessoas apenas obedecem o dízimo, Eu nem tenho nenhum respaldo agora para falar sobre isso, mas às vezes a gente percebe que quando fala dessa questão de dízimo, como o pastor deu exemplo, o pastor pedia o trízimo, está pedindo mais, a mais do que já é estipulado, a mais do que a gente tem um respaldo bíblico, que a gente tem um respaldo bíblico e tudo mais. Às vezes a percepção, estou falando de mim, tá, irmãos? De mim. Às vezes tem pessoas que pegam e dizimam, mas por obediência, não por submissão. Então o que acontece? Quando você dizima por obediência, é como um exemplo do pai e do filho, que o pai pede algo e o filho obedece, por quê? Por medo. Tem muita pessoa dizimando, não estou falando só aqui não, em muitas igrejas eu tenho certeza disso, tem muita pessoa que dizima por medo, fala assim: não, tem que dizimar, porque se não dizimar, Deus vai fazer isso. Eu tenho que dizimar, porque, irmãos, lembra dos dois reinos que a gente está falando? Tem o reino da luz e o reino das trevas. Se eu estou no reino da luz, eu me submeto a dizimar, eu me submeto a ofertar e obedeço aquilo, não por medo, mas com certeza de que eu estou aqui, eu tenho convicção de onde eu estou. E a Bíblia fala que as bênçãos do Senhor, elas correrão atrás de nós. Fala para a gente não se preocupar com o que vestir, com o que comer, mas eu tenho que estar onde? Eu tenho que estar aqui, no reino da luz, eu tenho que estar debaixo dessa cobertura e com convicção, respaldada pela palavra, e obedecendo aquilo, porque como eu disse, aquilo que está alinhado com a palavra, a gente tem que ser rápido e obedecer. Por que rápido e obedecer? Rápido e obedecer para a gente também viver aquilo, porque se a gente ficar demorando, pensando, eu acho, é que nem a Bíblia fala que aquele que fica olhando o vento, olhando a chuva, olhando o tempo e não semeia, ele não colhe. Mas ela fala que aquele que planta sua semente, chorando, derramando as suas lágrimas, ele volta saltando e colhendo. Olha que doido. Então, se você, mesmo que esteja ruim, difícil, vai plantando alguma coisa, que quando você colher, a sua alegria chega. E aquele que fica olhando o vento: mas eu acho que está ventando muito, não vou semear. Mas eu acho que está chovendo, agora não vou semear. Eu acho que não está no tempo. Enquanto o que está chorando está semeando, o que está com a semente na mão não semeia, e daí acaba não recebendo nada, amém?
Agora não ser submisso e obedecer. Amém? A gente já falou ser submisso e obedecer, que é estar alinhado, né? A gente acabou de falar de ser submisso e não obedecer. A gente é submisso, mas não obedece quando a ordem é furada. Amém? E agora a gente vai falar sobre não ser submisso e obedecer. Acontece quando obedecemos não porque temos consideração com as autoridades ou por respeito à posição que ocupam, mas por medo das consequências que podemos sofrer e não fizemos. Esse é o princípio da rebelião, amém? E deve ser corrigido. Devemos lembrar que a submissão é a atitude do coração e que os desígnios do coração do homem estão totalmente visíveis para Deus. Irmãos, quando a gente não é submisso e obedece, mesmo que o pastor ou o líder, o seu patrão, olhe para você e fale assim: não, esse rapaz, tudo que eu peço, ele faz. Olha que bem, chega na igreja, o pastor, ó, tudo que eu peço para o fulano ele faz. Mas daí o fulano, quando chega na casa dele, pelo amor de Deus, meu patrão não pediu isso, eu não queria fazer isso, eu tive que fazer. Daí a igreja é a mesma coisa, irmãos. Ah, mas o líder pediu isso. Mas por que pediu isso? E daí eu tive que fazer. Daí a esposa me pergunta: mas você fez? Eu fiz, tem que fazer, tem que obedecer, né? Irmãos, isso daí Deus vê. Não é o líder que vai ver, não é o pastor que vai ver, é a pastora que vai ver, é Deus que vê. Deus, Ele vê os desígnios do meu e do seu coração. Então ele vai olhar e vai falar assim: não, realmente essa pessoa é submissa e ela é obediente. Ou vai olhar e falar assim: não, ele é obediente, mas submissa não é. Porque uma pessoa que não se submete, ela faz, mas virou as costas, ela está falando mal do que ela mesmo fez. E o mais engraçado é que a pessoa que não é submissa e obedece, às vezes ela vai fazer algo, vai dar certo, aquilo lá vai gerar fruto, aquilo lá vai ser uma bênção. Seja, irmãos, quando eu estou falando no geral, tá? No trabalho, família, igreja, mas vamos usar mais o exemplo de igreja, que é o ambiente em qual a gente está. Vai acontecer coisas positivas na igreja, mas ela vai continuar chegando em casa falando com a esposa falando com o marido: mas eu ainda não concordo. Então é uma pessoa que não é submissa, ela obedece a ordem, uma ordem que está dando certo, uma ordem que é relacionada com a palavra, que não fere a palavra, é algo positivo, está ajudando pessoas, está ganhando vida, está prosperando, está gerando fruto, mas ela faz, através da vida dela dá certo, porque é nós que fazemos, nós recebemos a ordem e fazemos, e mesmo assim a gente continua torcendo ponto. Então isso daí é uma pessoa que não é submissa, mas ela obedece ordem. O problema eu não vou ver, o pastor não vai ver, o pastor não vai ver, o seu patrão não vai ver, ninguém vai ver, porque a gente vai ver você executando, mas o seu coração quem vai ver é Deus. E você precisa se lembrar, porque a Bíblia fala, né, que naquele dia muitos chegarão lá diante do Senhor e vão falar assim: Senhor, mas em teu nome nós curamos, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome isso, nós profetizamos, isso. Apartados de mim que eu não te conheço. Por quê? Porque o Senhor ele não quer só os nossos atos, porque quem faz, irmãos, é Ele. O nome não é o meu nome. Sai agora, demônio, no nome do William. Não, é no nome de Jesus. Então vai acontecer. Por que vai acontecer, mesmo que eu esteja só obedecendo e não sendo submisso? Porque não é no meu nome, o poder não é meu, o poder é dele. A gente vê muitas lideranças, pastores por aí, de igreja se envolvendo em escândalo, e as pessoas falam assim: nossa, mas aquele homem lá, ele fazia um monte de milagres. Nossa, irmãos, mas nunca foi ele, sempre foi Deus. A pergunta é: será que eu e você estamos nos posicionando como aquele homem que caiu no escândalo se posicionava? Talvez no início, sei lá. Por quê? Porque Deus ele vai procurar os verdadeiros adoradores. Ele vai nos procurar para nos usar como uma ferramenta. Daí às vezes você vê uma pessoa que não tem uma vida assim tão boa, operando milagre, curando por amor. Por quê? Porque ele está fazendo o nome de Jesus. O poder não é dele. Mas às vezes até essa pessoa que não é tão boa assim, ela está muito mais posicionada do que eu e você. Então a gente precisa refletir sobre isso às vezes também. Amém? Então assim, a gente precisa tomar cuidado, porque o nosso coração, Deus ele vai sondar.
Então não adianta eu fazer uma carinha bonita para um pastor, pastor, isso, e depois eu chegar e falar assim, não, doutor, não vai dar certo isso aí, tomara que não dê certo. Não sei o que. Irmãos, se vê que não vai dar certo, se você realmente tiver convicção, ou for alguma coisa que fere a palavra, chega e fala, pastor, eu acho que isso aqui não vai dar certo. Ele vai apertar, por quê? Porque isso. Porque aqui eu acho que o senhor falou isso aqui, mas a palavra fala que a gente tem que fazer assim, então vamos... E alinha as coisas, mas não seja obediente e insubmisso. Por quê? Porque daí lá fora, que é onde Deus vai sondar o seu coração, Deus não vai encontrar nada. E não adianta nada o pastor encontrar uma pessoa obediente dentro da igreja e fora da igreja uma pessoa insubmissa e desobediente, porque daí Deus não vai te aprovar. E naquele dia, o pastor vai chegar lá com as ovelhinhas dele, está aqui, o ministério de promessa está aqui, senhor. Ele vai falar, esse sai. Daí não adianta, pastor, mas o senhor não viu que lá na igreja o pastor não vai poder fazer nada por você, meu amigo. O pastor não vai fazer nada. A salvação ela é individual. O coração Deus deu cada um para um. O Espírito Santo habita em todos. Não é só na vida do pastor, só na minha vida, na vida da minha esposa, do Claudinho, de um de outro. E como era antigamente que ele vinha sobre os profetas. Não, ele está em todos, ele está dentro de todo mundo. Para quê? Para que todo mundo tenha a mesma oportunidade, tenha o mesmo Espírito habitando, tenha a mesma possibilidade de fazer. Irmãos, eu olho para os pregadores aí grandes, eu tomo para a minha vida, eu assisto vídeo, às vezes eu falo, senhor, eu quero fazer isso, se aquele homem pode, o mesmo Espírito que está sobre a vida dele, é o que está na minha, eu também posso, porque ele é só o ponto de contato nessa terra. Eu e você somos o ponto de contato. Às vezes você vê uma pessoa vindo aqui pondo as mãos sobre as pessoas e orando ela sendo curada, eu e você também podemos. Por quê? Porque a Bíblia fala, ide por todo mundo pregar o evangelho. Está falando assim, ide pastor Márcio, ide apóstolo, ide evangelista. Não, ide por todo mundo. Aceitou Jesus, vai, agora fala dele. Coloca a mão, ora, liberta, cura. Então a gente precisa se posicionar neste lugar de autoridade, amém? E não ser submisso e não obedecer é o caso da rebelião declarada. Eu já vi pessoas falar assim, eu não quero mais na igreja, não quero saber de igreja. Não, mas isso aqui, não quero saber, isso aí é tudo mentira. Então isso daí é uma pessoa já rebelde, né, irmãos? É uma pessoa que não aceita. O crente jamais deve ser insubmisso e desobediente, pois nesse caso estará tendo a mesma atitude de Satanás e seus demônios e terminará sendo dominado pela influência dele. Lembra dos dois reinos? Reino das trevas e reino da luz. Então, se eu não estou sendo submisso, eu não estou obedecendo, eu estou fazendo as duas coisas que se opõem à palavra, né? Porque pode existir, irmãos, no nosso meio, pessoas que são submissas e desobedientes. E pode existir, como a gente acabou de dar o exemplo aqui, pessoas que são obedientes dentro da igreja, mas insubmissas, que torcem contra aquela autoridade. Acontece, eu já passei por os dois processos. Eu já confesso que na minha caminhada cristã já teve momentos que eu estava numa fase dessa, depois eu estava em outra, até eu ir aprendendo das formas mais difíceis, que é melhor obedecer do que sofrer as consequências e também se submeter. Eu já dei o exemplo aqui várias vezes, de que quando a gente estava no Nordeste, eu passei por alguns momentos com a autoridade que estava sobre a minha vida, e assim, de coisas antibíblicas que está acontecendo. E um dia que eu estava com ele começou a falar algumas coisas para mim, que eu nem merecia escutar, e o Espírito Santo, olha só, a gente acabou de falar que o Espírito Santo é o que encheu aqueles homens aquela vez para falar as coisas da forma correta. O Espírito Santo está em mim, em você. O Espírito Santo dentro do carro assim. A minha vontade, irmãos, era grudar no volante, virar o volante, capotar o carro e já morrer nós dois de uma vez. Era o meu sentimento. Só que o Espírito Santo começou a falar dentro de mim assim, fica calado, fica quieto. Fica quieto, e falava. E todas as vezes que eu coçava a língua para falar, fica quieto, o Espírito Santo falando. E ele falando. E quando ele terminou de falar, ele falou, você acha que eu estou errado? Irmãos, ele falou tanta coisa para mim que
assim, eu acho que não é porque eu sou melhor que ninguém, tem pessoas que se escutassem hoje o que eu escutei sem eu ter feito tudo para escutar, né? Eu acho que a pessoa tipo levanta e vai embora e nunca mais entra aqui, irmãos. Eu escutei aqui no Espírito Santo, beleza. Quando ele terminou, ele falou assim para mim: você acha que eu estou errado? E não sei o que, você não vai falar nada? Eu falei assim: pastor, é o seguinte, eu me coloquei debaixo da autoridade do Senhor, eu me submeti à sua autoridade, e até o último dia que eu estiver aqui, eu vou continuar servindo o Senhor da mesma forma que eu comecei lá no início, porque eu me coloquei aqui. E quando Deus falar assim, sai, eu saio, mas eu tomei a atitude de me colocar lá. Você consegue entender? Então nós tomamos a atitude de nos colocar numa posição. Você tomou a atitude de aceitar Jesus, você se colocou em submissão à palavra de Deus, irmãos. Não tem mais o que você acha. A Bíblia diz que quando a gente aceita Jesus, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo. Quando é tudo, é tudo. Então, se você se submeteu primeiramente à palavra, com a palavra vai vir liderança, com a palavra vai vir pastor, com a palavra vai vir líder de departamento, com a palavra vai vir submissão, com a palavra vai vir autoridade também sobre a sua vida, para expulsar um demônio, para falar com intrepidez o nome de Jesus, para ser autoridade sobre os seus filhos, orar pelos seus filhos, o marido ser autoridade sobre a esposa submissa ao marido, desde que o marido não faça nada contra a palavra, amém? Então, a gente passa por alguns momentos na nossa vida, e nessa época que eu passei por isso, eu era submisso, mas eu era desobediente. Por quê? Porque algumas ordens que ele dava, eu não podia obedecer, e é onde eu falava, não, isso a gente não pode fazer, não, isso que a gente está fazendo está errado, era onde dava os conflitos. Então assim, vai acontecer muitos conflitos na nossa caminhada, vai acontecer muitas coisas, mas acima de tudo tem que estar a palavra, amém? A submissão não é o mesmo que concordância, amém? Submissão é testada principalmente quando há discordância. Não há nenhuma evidência de submissão ao fazer algo qual você concorda. Não quer dizer que não exista, mas a verdadeira prova está em se fazer o que discorda, mas fazê-lo em submissão. Então, irmão, ser submisso é como o exemplo que eu dei. Você obedece na igreja, você chega em casa, você comenta com a esposa com o marido, eu não concordo. É nesse momento que a gente precisa se submeter. Porque se não fere a palavra, se não vai contra o princípio, se não é errado, se eu já me coloquei nesse lugar, o que eu vou fazer? Não, tá bom, obedeço aqui e eu me submeto. Falo, não, tá dando certo. Eu não consigo entender para onde o pastor está indo, mas tá dando certo. Daí chega no outro culto, não, faça isso, eu quero que você faça isso, tá, daí faz. Daí acontece alguma coisa, não, tá dando certo. Irmãos, a gente precisa mudar a nossa mente em referente a isso. Porque às vezes a gente deixa de viver as coisas que a gente tem debaixo da cobertura espiritual. Por quê? Porque a gente não está 100% inserido abaixo dessa cobertura, né? Às vezes a gente fala assim, não, eu sou lá da igreja tal, quem é o pastor? O pastor Márcio, tá? O pastor Márcio, não, eu sou submisso à autoridade do pastor Márcio. Antigamente os crentes tinham um jeito de falar, né? Quem que dá cobertura espiritual? Quem que é o anjo da igreja lá? Quem que é isso? Por quê? Porque é a forma que Deus vê. Ele vê como uma cobertura mesmo. Ali debaixo daquilo ali, daquele propósito, se a gente está ali embaixo, a gente vai viver o que Deus falou que tem para a gente viver. E daí às vezes a gente chega na igreja e vê um irmão vivendo e o outro não vivendo. Por quê? Que nem o exemplo que a gente deu com o guarda-chuva aqui com o Cláudio aquele dia. Quando está protegido, você pode tacar as coisas naquela cobertura, vai bater e não vai acertar quem está abaixo. Mas daí quando você sai fora e não tem mais cobertura, é onde você acertar. Eu volto a dizer, o inimigo, ele está ao derredor, fugindo como leão, bramando que ele possa tragar. Então, não, mas é só a pontinha do pé. Se você pôr só a pontinha do pé para fora, você pode ficar sem um dedo. E a igreja é um corpo. Se perder um dedinho, já fica desfalcado.
daí daqui a pouco põe a outra pontinha, perde outro, daqui a pouco já não consegue caminhar. Por quê? Porque vários membros desse corpo começou a querer dar uma espiada fora da cobertura, amém, irmãos? Então a gente precisa estar 100% abaixo daquilo. Hebreus 2:9 vai dizer assim, ó: vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem, que convinha que aquele cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Então submissão, irmãos, às vezes vai trazer sofrimento, não sofrimento. O sofrimento que a gente vive hoje não é o sofrimento como antigamente, nem o sofrimento que Jesus sofreu, né? De sofrer e morrer por mim e por você. Mas algumas coisas a gente vai sofrer. E diz assim, ó, Lucas 22:44: estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Daí depois, isso aqui é quando Jesus está orando, amém? E quando Jesus está orando e diz que ele suou sangue, é muito legal ver as pessoas pregando, olha, Jesus, ele suou sangue, todo mundo acha que ele suou sangue porque é um milagre. Não, fez um milagre lá, ele suou gotas de sangue. Não, irmãos, quando fala em Lucas 22 que o suor dele se transformou em sangue, é porque o nível de luta ali, do seu corpo ali, de intensidade, de estresse, de preocupação e tudo mais, era tão grande aquele momento que ele estava orando, que começou a sair pelos poros dele o sangue. Então eu vi uma vez um físico, não sei se era físico, um cara, um biólogo, não sei o que ele era, ele explicando sobre isso. Vai chegar no ponto de uma pessoa suar sangue, o nível ali de sentimentos envolvidos é muito grande. E por que Jesus, ele sofreu isso? Porque ele era submisso a Deus, amém? Ele era submisso a Deus. E talvez, assim como Paulo como Pedro e João era submisso a Jesus também lá, e pediram para ele fazer algo, parar de falar de Jesus, assim como também Deus pediu para Jesus morrer na cruz por mim e por você, talvez a carne dele sentiu medo, talvez ele não queria, então aquilo trouxe sofrimento para ele. E às vezes nos submeter a algo que é imposto para mim e para você, vai trazer sofrimento, não sofrimento de suar sangue, não sofrimento de morrer. Mas por exemplo, hoje, para alguns estar aqui foi sofrimento, no bom sentido. Por quê? Muitos queriam estar em casa, dormindo, um friozinho desse. Eu achei que ia estar calor também, eu acordei, olhei lá, aquela névoa lá perto de casa, um frio. Eu falei, Senhor, achei que ia estar calor hoje. Então assim, é um sofrimento que a gente sofre às vezes por amor a Cristo, por estar aqui para aprender, porque a gente está se submetendo à palavra dele. E quando a gente se submete à palavra dele, a gente está posicionado, a gente está na submissão, que é a submissão bíblica, né? E Jesus, quando ele estava lá, ele fala assim, ó, se possível, aparta de mim esse cálice. Ele falou, Senhor, se possível, mas se não é possível, todavia seja feita a tua vontade. É que nem eu estava falando aqui, às vezes vai ter direcionamentos em todas as áreas da nossa vida que vai vir, que a gente sabe que a gente vai sofrer algum dano, né? Pastor, é possível eu não precisar fazer isso aqui? Se o pastor falar assim, não, você vai ter que fazer, porque lá na frente a gente vai chegar nisso, mas agora eu tenho que fazer isso. É que nem um missionário quando é enviado. Um professor que deu aula para a gente na escola, ele falou que chegou para o pastor dele e falou assim, ó, o pastor não, o apóstolo, né? Falou assim, ó, essa família aqui, lá da Argentina, me mandou esse vídeo aqui, ó, a gente precisa fazer alguma coisa.
eles estão precisando de alguém lá, eles querem começar um trabalho lá, não sei o que, tal. O apóstolo, né, o pastor virou para ele e falou assim: vai você. Daí ele falou assim: vou eu? Vai você, não tem ninguém, vai você. Então assim, você acha que é fácil para uma pessoa ouvir uma palavra assim, não, precisa fazer, vai ter fruto, a gente já pode ver o fruto lá na frente, mas alguém vai ter que ir. Então isso, irmão, não adianta, vai trazer sofrimento, vai trazer perda no bom sentido, não é para morte, não é para você sentir dor física, não, mas é sofrimento, isso daí é sofrimento. Quando a gente foi também, eu lembro que eu falei assim, eu vou embora, falei com a família, falei, Deus falou comigo, a gente vai embora. Mas você vai para onde? Não, já tem um ponto de contato, é para lá que nós vamos, não sei o quê. Cheguei e falei para o pastor, a gente fala, pastor, pensa bem, ora. Eu falei, pastor, já orei, e hoje Deus vai falar alguma coisa no culto. E Deus foi e falou e confirmou. Ele falou assim, tá bom então, é Deus. Não adianta a gente discutir quando a pessoa fala que é Deus, né? Se é Deus, se não for também o problema é seu. Eu falei, é Deus, a gente vai. Então tá bom, vocês vão quando? Tal dia. Não, tá bom então beleza, tá tudo certo. Só que quando eu falei pros parentes, quando eu cheguei no meu serviço pedindo conta e falando para um povo, assim, cara, você é louco, você tá louco para fazer isso aí, vai levar sua família para sofrer, você vai passar fome, você vai isso, você vai aquilo. Então assim, no meu ver, para mim aquele sofrimento que a gente ia passar era positivo, porque a minha mente estava focada em outra coisa. Mas para quem vê de fora, fala, esse cara é maluco, vai largar tudo, vai deixar tudo, tem uma vida aqui, para ir lá começar do nada, os filhos vão passar fome, os filhos vão ter que mudar de escola, Irmãos, a igreja é assim, às vezes, a gente vai ter que fazer isso, irmão. Nossa, mas a gente está tão acomodado aqui, mas você não é submisso aos direcionamentos, você não é submisso às ordens, você não é obediente, então a gente vai ter que fazer isso, e nem sempre vai ser bom, irmãos, que nem hoje a gente está bem, mas de repente, o pastor fala assim, a gente vai ter que começar um trabalho lá em outro lugar, Deus falou comigo, agora eu preciso que a gente vá uma vez por semana lá. Nossa, mas terça-feira eu fico em casa, assistindo filme, ou terça-feira eu fico em casa tranquilo, terça-feira é o dia que eu descanso. Não vai ser sofrimento? Vai, porque você não está acostumado com aquilo, você vai sofrer um pouquinho no começo, mas lá na frente você vai entender o porquê daquele sofrimento. E foi assim com Jesus, ele falou, Senhor, se possível passo, mas se não é possível, então vamos que vamos, então eu me submeto, eu obedeço a ordem, vou lá, prego naquela cruz e pronto. É assim, irmãos, a gente precisa ter rapidez em se submeter e obedecer a ordem, para a gente fazer o trabalho mais rápido, amém? O primeiro ponto que a gente vai falar agora, que existem aqui, está falando que existem 5 formas de se submeter a Deus e à esfera de autoridade, amém? Tiago 4,7 diz assim, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós, amém? A Bíblia ensina que devemos nos sujeitar à autoridade de Deus. No entanto, muitas vezes não entendemos o que de fato significa submeter-se a Ele. O crente que está debaixo de alguma liderança pode pensar, ora, não tenho que me sujeitar a ninguém, eu sou de Cristo, eu tenho o Espírito Santo, eu me submeto somente a Deus. Mas a Bíblia demonstra que pessoas que ousam fazer esse tipo de comparação entre Deus e os homens não passam de mentirosos, e que na verdade nem se submetem a Deus e nem aos homens. Agora eu vou ler alguns versículos aqui, 1 João 4,20 diz assim, se alguém disser, amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Mentira é do diabo, amém? O diabo é o pai da mentira, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. João 13,20 em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, aquele que me enviou. 1 Coríntios 1,12
Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. O que esses versículos estão mostrando? Que muitas pessoas não entendem o que é submeter a uma autoridade, né? E tem pessoas que dizem assim, eu não tenho que me sujeitar a ninguém, eu sou de Cristo, eu tenho o Espírito Santo e me submeto somente a Deus. Tem muitas pessoas aí, irmãos, que é o povo desigrejado, né? Que diz assim, não preciso de igreja, não preciso estar na igreja, porque eu me submeto à palavra, eu já tenho o Espírito Santo. Mas só que 1 Coríntios 1,12 diz que nós somos um corpo. E não tem como um corpo ele ser solitário, ser só um braço, ou ser só um dedo, ou ser só uma mão. Porque uma pessoa sozinha na sua casa, ela é uma parte do corpo, mas ela está sozinha, né? E ninguém vê um dedo polegar andando sozinho na rua, pulando. Não é uma mãozinha lá da família Adams, né? Então assim, tem muitas pessoas que não entendem o que é se submeter a Deus. Se submeter a Deus, irmãos, não é se submeter somente a Deus, mas é se submeter ao corpo de Cristo, à igreja, se submeter a tudo que é relacionado a ela. E quando a gente fala tudo que é relacionado a ela, vai entrar pastor, vai entrar apóstolo, vai entrar líder, vai entrar as autoridades que constituem esse corpo, né? Cristo é a cabeça, e daí vem o pastor e vai descendo toda aquela hierarquia, aquela sequência de lideranças e autoridades. Então, se submeter a Deus é se submeter a toda a esfera de autoridade. A gente vai falar sobre isso agora. João afirma que é muito mais fácil amar ao nosso irmão do que a Deus, pois podemos ver o irmão ir na sua casa, apertar a sua mão e ter contato direto com ele, sem mistério algum. O relacionamento com Deus, por sua vez, às vezes é um mistério, pela própria natureza do relacionamento. O que está dizendo? João ele fala o quê? Que é impossível uma pessoa falar que ama a Deus e não amar o irmão. Por quê? Porque o irmão eu vejo. Por exemplo, eu convido o Cláudio para ir lá em casa. Ô Cláudio, vou fazer um almoço, vamos almoçar lá. A gente tem aquele momento de comunhão, a gente está junto. Isso é um corpo, né? A igreja, por exemplo, se reúne aqui. Não, a gente está reunido aqui para adorar a Deus todo mundo junto. Então eu preciso amar quem está comigo aqui, para dizer que realmente eu amo a Deus. Por quê? É impossível uma pessoa falar assim, eu amo a Deus, eu não preciso estar na igreja e tal, e não amar o irmão. Sendo que a Bíblia fala que a igreja é um corpo. Como que você vai amar a Deus se você não ama estar junto com as pessoas na igreja? Se não se submete ao corpo da igreja? É impossível. Isso daí, irmãos, chega a ser até antibíblico, no meu ponto de vista. Por quê? Se a Bíblia fala que a igreja é um corpo, tem muitos membros, e eu quero ser um membro sozinho em casa, é antibíblico. A Bíblia não fala que para mim ficar sozinho na minha casa. A única parte que a Bíblia fala para você ficar sozinho é Mateus 6,6. Entra no seu quarto, fecha a porta e ora ao Pai no secreto. É a única passagem que eu vejo que o Senhor fala assim, fique sozinho nesse momento. Busque ao Senhor no secreto, que publicamente Ele vai te honrar. Mas o restante, irmãos, a Bíblia fala para a gente estar como corpo, se submeter a todo o corpo. E se submeter ao corpo não é amar só o pastor ou amar só a autoridade, é amar todos, né? E fazer o contrário, como a gente acabou de ler, que se submeter é fazer aquilo que a gente não quer fazer. Muitas vezes tem um irmão que entra na igreja e você talvez não goste muito dele. Acontece, lógico que acontece, irmão. Lógico que acontece. Às vezes você olha para o irmão, alguma coisa, você vê alguma coisa do irmão, não gosto do seu irmão, paz, irmão. Mas não tem aquele vínculo. Daí é onde você precisa se submeter. Fala, não, Senhor, eu me submeto à sua palavra. Então eu decido amar esse irmão. Eu vou amar esse irmão. Eu vou colar nele, eu vou ficar mais próximo dele, vou chamar ele para tomar um café. Teve uma vez que a gente teve um problema lá no outro ministério, relacionado a uma pessoa. E daí eu falei para ele, não, vamos lá na casa dela. E todo mundo falou assim, não, ele não vai, não sei o que. Eu falei, não, vamos lá. Quando eu cheguei lá, irmãos, aquela pessoa, pelo que ela fez, aparentava
não gostava tanto de mim, pelo menos naquele momento, né? Pelo menos naquela época que deu esse problema. Mas foi uma coisa nada a ver, foi um desentendimento de ideia, ou ela não estava num dia muito bom, não sei. Daí tá, gerou um probleminha lá, daí tá. Daí ela chamou. Quando a gente chegou na casa dela, tinha uma mesa, irmãos, posta. Fez um monte de caldinho, um monte de coisa, era época de frio assim, um monte de coisa e tal. E a gente sentou e conversou e parecia que aquela situação nem tinha acontecido. Eu falei assim, não, ele tinha nada a ver, não, mas nem era isso. Eu falei, não, mas você falou para fulano me chamou, falou isso e falou isso. Então assim, foi uma coisa que não tinha nada a ver, mas naquilo ali, entra nesse contexto aqui. Às vezes a gente pode não estar muito bem com a pessoa, chama a pessoa para perto, se submeta a palavra de Deus, que é amar o irmão que você pode ver, para depois você falar assim, não, eu amo a Deus, porque a Bíblia fala que aquele que diz que ama o seu irmão e não ama, ele é mentiroso, e mentiroso é reino das trevas, mentiroso não é reino da luz, mentira não provém de Deus. Então, são detalhes da palavra que a gente precisa cumprir. Para aproximar-se do seu irmão, entretanto, você não precisa acreditar que ele existe, pois você o vê, por isso é mais fácil. O próprio Jesus afirma, quando os homens receberem aquele que foram enviados por Jesus, terão recebido o próprio Jesus e, por consequente, o Pai. Foi o que a gente leu aqui agora, que João 13:20 fala, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe aquele que me enviou. Então está dizendo o que? O nosso ponto de contato principal de receber a Deus, de estar submisso e de estar vivendo no corpo de Cristo, é através do nosso próximo. Porque Jesus está falando assim, ó, aquele que recebe, que eu envio, está recebendo a mim. Então quando alguém me recebe, se eu represento Jesus nessa terra, é como se estivesse recebendo Jesus. E o Jesus ainda continua dizendo, e quem receber a mim, através da minha vida, alguém recebe Jesus, e através da minha vida, quem recebeu Jesus, também recebe o Pai. Então, Jesus e o Pai, é como se fosse um, e o Espírito Santo dentro, conduzindo tudo isso. Por quê? Porque se eu vou representando a Jesus e alguém me recebe, ele está me vendo, é como se estivesse vendo a Jesus. E quem vê a Jesus, vê ao Pai. Então é muito mais fácil, como está escrito aqui, a gente receber quem a gente pode ver, tratar coisas com quem a gente pode ver, e acreditar em coisas que eu estou falando, ou o pastor está falando, ou qualquer um fale, porque a gente está vendo a pessoa, a gente consegue olhar olho no olho e se submeter àquilo, do que a gente falar que se submete à palavra, mas não ter contato com ninguém. Entendeu? Então assim, irmãos, Jesus, ele enviou o Espírito Santo, está em mim e em você. A gente precisa fazer alguma coisa com isso. A gente precisa fazer o que a Bíblia diz que a gente tem que fazer. Agir em submissão e autoridade à palavra, mas também agir em submissão às autoridades de todas as esferas, amém? Usando o mesmo princípio da submissão, podemos dizer que se alguém disser, submeto-me a Deus, e não submeter ao irmão, é mentiroso. Pois aquele que não submete seu irmão, ou as autoridades a quem vê, não pode se submeter a Deus a quem não vê. Irmãos, quem nunca aqui, eu falo por mim, eu muitas vezes, antes da minha conversão, ou talvez até no começo da conversão, eu era meio imprudente em relação à lei, tipo, lei de trânsito. Por exemplo, eu falo assim, eu sou cristão. Eu vou dar um exemplo de coisa que aconteceu comigo. Eu era cristão, eu não tinha habilitação. Eu fiquei uns 2 anos, depois que eu me converti, dirigindo sem habilitação. Perdi 2 carros para a polícia. Eu cristão, falando que eu amo a Deus, que eu me submeto a Deus, sendo que a Bíblia fala que Ele instituiu as autoridades para que haja ordem aqui na terra, amém? Precisa ter as autoridades, e uma das autoridades é a autoridade do Código de Trânsito. É coisa simples? Mas a consequência de eu dirigir esses 2 anos, já cristão, sem habilitação, fez eu perder 2 carros, então gerou perda para mim,
gerou prejuízo financeiro, por quê? Porque eu perdi 2 carros, era valor, era dinheiro, e sem falar que você toma uma multa, sem falar que é o seu nome e tudo mais. Então assim, como que eu, como cristão, falo que eu me submeto a Deus, e eu não me submeto às leis aqui do país onde eu vivo? Lá no Nordeste o pessoal tem o costume de andar sem capacete de moto, por questão cultural da região. Uma vez eu falei para uma moça lá, falei, moça, mas você não é crente? Estou, mas está andando sem capacete. Ah, mas o que tem? Todo mundo anda. Você está entendendo? Ela é submissa à autoridade, ela sabe que existe uma autoridade que não pode andar sem capacete, mas ela desobedece, porque ela é cristã, ela sabe que tem que obedecer a palavra, obedecer às leis, mas ela anda sem capacete. Então, se ela não consegue obedecer uma lei terrena, que é algo simples, como que ela vai obedecer a palavra de Deus, a submissão a Deus? Porque a submissão a Deus, irmãos, ela vai pedir renúncia, ela vai pedir para você deixar coisas que às vezes só você e Deus sabe. E daí aquilo que só você e Deus sabe, às vezes algo que você pratica, ou que você fez, ou algum pecado que está lá de estimação com você, só você e Deus sabe. Ninguém sabe, para você está normal, porque ninguém fica te acusando, mas Deus sabe. Então daí o que acontece? Você não obedece, não abandona aquilo. Por quê? Porque ninguém está te cobrando. Então por isso que fala que obedecer e amar o irmão que você pode ver é mais fácil do que obedecer e amar a Deus. Porque Deus você não vê, ele fala assim, ah Deus, eu te amo porque o Senhor está fazendo isso na minha vida, mas Deus está fazendo através de alguém. Então primeiro você tem que amar o irmão que foi usado por Deus, o pastor muitas vezes foi usado por Deus, para direcionar você, se submeter a ele, amar ele, para depois você falar, Senhor, eu te amo. Porque daí eu falo, Senhor, eu te amo e tal. Mas aí, você ama o pastor Márcio? Ah não, mas eu não gosto. O que importa é amar o Senhor. Não, o que importa é você amar ele. Porque eu usei ele para apresentar a palavra para você. Porque eu usei ele para abrir essa porta para você. Porque eu usei ele. E no trabalho é a mesma coisa. Ah, eu amo a Deus, mas você é grato com o seu patrão, que tem pagado seu salário certo, tem sido fiel com você, tem te ajudado a prosperar, tem te incentivado a crescer na empresa. Então a gente precisa primeiro se submeter e amar quem a gente pode ver. Ah, Wilson, você está falando então que eu não tenho que amar Deus? Você tem que amar Deus, mas comece amando o próximo. Porque a gente acabou de ler que quem recebe a uma pessoa é como se estivesse recebendo Jesus. Quem recebe a Jesus é como se estivesse recebendo o próprio Deus. Então Deus, irmãos, Ele está nas pessoas, Ele está em nós, Ele habita em nós através do Espírito Santo. A gente não pode olhar Deus só como Deus da criação. A gente tem que olhar a Deus como Deus Pai, o Deus que nos ama, o Deus que realmente habita em mim e você. Amém? Então a gente precisa sim ser obediente as questões. Eu dei até o exemplo na semana passada do guarda de trânsito. Ele é colocado numa posição de autoridade. Quando ele está com o uniforme e ele para a mão diante de uma carreta, a carreta vai parar. Por quê? Porque vê ele com o uniforme e sabe quem ele é. A gente também precisa entender que as autoridades que existem aqui dentro da igreja ou lá fora, independente delas estarem uniformizadas ou não, elas são autoridade, a gente precisa cumprir também. Então é um geral. Ah, William, por exemplo, você deu o exemplo que você não tinha habilitação e daí você dirigia. Irmãos, eu fui tirar a habilitação porque aquilo lá pesava. E depois que eu tirei a habilitação, nunca mais a polícia me parou. Nunca mais, irmão, a polícia me parou. Já faz um tempinho aí, mais uns 13 anos mais ou menos, 12 que eu tirei a habilitação e a polícia não parou mais. Já tomei algumas multas? Tomei, assim, de radar por estar despercebido e tal, mas eu fiz o quê? Fui lá e me submeti aqui. Não, para mim dirigir, mesmo que eu tenha um carro, eu preciso ter habilitação. Mesmo que eu tenha uma moto, eu preciso ter habilitação. É a mesma coisa, a gente tem uma vida, mas eu preciso estar habilitado para conduzir a minha vida. E como que eu habilito a minha vida para me conduzir ela? É através da palavra, é através do Espírito Santo me conduzindo. Porque se for para a gente fazer de qualquer jeito, a gente certamente vai ter perda. Assim como eu perdi os 2 carros, andava com medo. O medo, irmãos, é uma coisa que não é de Deus. O medo é uma forma do diabo agir na nossa vida. Eu não sei se você reparou, mas a passagem de Jó,
Mesmo que o diabo foi lá e se apresentou diante de Deus, Deus falou: olha, está vendo meu filho Jó, temente a Deus, homem justo e fiel? O diabo, ele precisava de uma brecha para entrar na vida de Jó. Eu não sei se vocês perceberam isso, mas Jó era um homem que tinha medo. E o medo foi por onde o diabo conseguiu entrar. Por quê? Porque Jó, ele ofertava pelos seus filhos com medo do que os filhos poderiam fazer. E às vezes a gente faz coisas por medo, mas não faz coisas por obediência e submissão. Às vezes a gente vai fazer por medo, mas a gente não vai fazer porque a gente é obediente. Então é melhor a gente fazer por obediência, estar submisso àquilo, em todas as leis, para que a gente não sofra o dano, amém? A gente sabe que Jó foi restituído, aconteceu, tudo Jó recebeu em dobro. E uma coisa que eu ouvi uma vez, faz muito sentido: a única coisa que é insubstituível nessa terra, irmãos, é o ser humano, é uma vida. Porque a Bíblia diz que, se você pegar, depois, eu não vou entrar nesse detalhe, mas depois você ler lá Jó, você vai ver que a Bíblia fala que a quantidade dos animais foi dobrada, que ele recebeu, né? Tudo foi dobrado. Só que os filhos ele recebeu, só que não foi dobrado. Não foi dobrado. Nasceu outros filhos, mas aqueles que morreram não estavam lá, então não foi dobrado. Então o ser humano, irmãos, é algo exclusivo. É algo exclusivo. Você é exclusivo. Então você precisa se colocar nessa posição e se submeter a quem você é. Ah, eu vou sofrer algumas coisas porque eu preciso abandonar isso, abandonar aquilo. Abandona para você poder viver aquilo que a gente diz que a Bíblia tem para você viver. Eu só comecei a viver algumas coisas da Bíblia quando eu me submeti. Irmãos, quando eu voltei de missão, eu voltei uma outra pessoa, minha família sabe. Eu era um homem ruim, eu era arrogante. Falasse alguma coisa para mim assim, ó, que nem eu dei a situação que eu estava no carro e ouvi algumas coisas, era capaz de eu agredir aquele homem. Era capaz de eu falar assim: Diano, junta, descabeça, junta tudo, vamos embora agora. Mas Deus, ele falou assim: filho, fica quieto, se submete. E quando eu voltei, irmãos, é basicamente o que aconteceu com o Jó. O carro que eu deixei, que eu vendi, eu ganhei ele de volta. Eu arrumei um serviço, comecei a trabalhar uns 2, 3 meses, de repente comecei a trabalhar para mim, abri minha empresa, e de repente começou a prosperar. Eu falei assim: Senhor, talvez se eu não tivesse ido para o Senhor ensinar o que é submissão, o que é obedecer para mim, talvez o Senhor não estivesse acrescentando aquilo que já está na palavra. Por quê? Porque às vezes eu era desobediente, irmão. Às vezes eu era submisso. Então Deus, ele sempre vai pedir que a gente abandone coisas, amém? A primeira submissão é a submissão à palavra. 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça. Amém? Está dizendo que a palavra, ela foi inspirada por Deus, foi escrita por homens movidas pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1,20 diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidas pelo Espírito Santo. Amém? Está falando que toda a palavra era inspirada por Deus, e está falando que nenhuma profecia que está na palavra, ela foi escrita por homem. Então a primeira submissão que a gente tem que ter na palavra é crer no que ela realmente foi inspirada, e ela foi escrita por homens inspirados por Deus. Tiago 1,22 diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Por que engana a vós mesmos? Como eu disse, a gente pode dizer aqui dentro da igreja que a gente é obediente e submisso, mas chegar em casa, a gente ser o contrário disso, o oposto disso. E com a palavra é a mesma coisa. Irmãos, eu penso assim, ó, é que nem eu falo assim, ó, se for para mim ficar na igreja de qualquer jeito, eu me jogo pro mundão. Eu já tive recaída na minha vida, irmãos. Quando eu tive a recaída, que eu tinha problema com drogas, no dia que eu tive essa recaída, que foi algo bem sinistal, eu falei pra minha esposa: não vou mais na igreja. Eu falei assim: não vai? Eu falei: não vou.
Não vou. Porque assim, eu sempre fui o tipo de pessoa que assim, se for para mim fazer, eu vou fazer com toda a intensidade que eu puder. Mas se for para mim não fazer também, eu não faço. Então, por que Tiago fala que nós temos que nos tornar praticantes da palavra e não só ouvinte, enganando a nós mesmos? Porque, irmãos, tem um monte de pessoa por aí se enganando. Vem na igreja, mas não se submete à palavra, não se submete à liderança, não se submete a nada, e todo mundo olha de fora, os vizinhos olham, todo mundo, olha, o rapaz é crente, é isso, é aquilo, está enganando a si mesmo, porque Deus sabe que você não é aquilo lá. Todo mundo vai olhar e vai falar, não, é aquilo lá, mas Deus sabe que não é. E o que importa é, a gente está falando sobre se submeter à palavra. Então quem se submete à palavra, pratica a palavra. Então se for para fazer, irmãos, já faz de uma vez, mas faz de verdade. Por exemplo, chegou aqui no culto, eu já cheguei, que nem você veio para a escola bíblica. Se você veio aqui, não vem para dormir, né? Não é verdade? Quem que vai vir para a escola bíblica, chegar aqui, ficar dormindo? Eu falo, Claudinho, vai lá, acorda a Fabiana, ô irmão Adilson, acorda a Priscila. Não, pô, se eu já vim, eu não vou enganar eu mesmo. Se eu levantei para vir, eu vou vir fazer. Mesma coisa, hoje a gente vai ter um culto de noite, irmãos. Hoje a gente tem culto. Se eu já vou sair da minha casa, provavelmente vai estar frio, né? Já vai ser uma dureza para tomar um banho. E daí você toma banho, mas toma banho, irmão. Daí você chega, você consegue chegar aqui, mas daí você fica assim, ó. Está todo mundo batendo palma, todo mundo louvando, está assim. Irmão, isso daí não é se submeter à palavra. Você está enganando a você mesmo. Você está tentando enganar o seu corpo, mas o espírito você não vai enganar. Você vai trazer o seu corpo à igreja, né? O seu corpo vai estar aqui, mas você não vai estar. Seu espírito vai estar, a sua cabeça vai estar. A Bíblia fala que onde tiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Já vem com essa mentalidade. Não, eu vou para a igreja. O que eu vou fazer na igreja? Não, a Bíblia fala, lê o livro de Salmos, ela fala, adora ao Senhor, com instrumentos, com palmas, louve ao Senhor. Então é isso, então tá bom, então eu vou para a igreja hoje para viver a palavra, não vou tentar enganar meu corpo, eu vou para a igreja e submeter a palavra que ela diz. Chega aqui, irmãos, adora ao Senhor, bate palma para o Senhor, canta louvor para o Senhor, aproveita o culto para você ser praticante da palavra. Aleluia. O segundo tópico para a gente encerrar já é submissão ao Espírito. Jesus ascendeu aos céus e nos enviou o Espírito da verdade a fim de que nos guiasse a toda a verdade em todas as áreas da nossa vida. O Espírito Santo, portanto, foi enviado de Deus para nos guiar. Tem autoridade para nos dar direções a quais devemos nos submeter inquestionavelmente. Aqui ó, João 16, 13 diz assim: quando vier porém o Espírito da verdade, amém? Está vendo? A gente estava falando agora sobre aquele que não ama é mentiroso. Tiago fala para a gente não enganar a si mesmo, né? Para não agir engano. E está dizendo, quando vier porém o Espírito da verdade, ele nos guiará a toda a verdade. Então o Espírito Santo ele vai nos guiar sempre à verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Amém? Então a submissão ao Espírito Santo, irmãos, ela é algo inquestionavelmente. Mas como que eu sei que é o Espírito Santo? Irmãos, eu entendo que é o Espírito Santo quando aquilo que ele está me direcionando é alinhado com a palavra. Eu entendo que é o Espírito Santo quando aquilo que ele está me direcionando, de repente é aquilo que eu estou orando, que é algo relacionado à palavra. Tudo sempre vai voltar para a palavra. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele nunca vai pegar algo errado para querer te direcionar. Ele sempre vai pegar aquilo que já aconteceu, acho que foi só comigo, ou pode ter acontecido com alguém. Você está orando por um assunto, está alinhado com a palavra, por exemplo, Senhor, você começa a orar pelo seu ministério, você sabe qual é o seu chamado e tal, você está orando, buscando aquilo, e de repente chega uma pessoa e fala assim: olha,
eu tenho que te dizer algo e tal, e vem e te entrega uma profecia totalmente contrária daquilo. A Bíblia fala o que para você? Olha, não julgue o profeta, mas julgue a profecia. Então você vai parar, vai falar assim, não, peraí, mas o Espírito Santo falou comigo, que ele vai falar com você primeiro. Antes de usar alguém, ele vai falar com você, ou através da palavra, ou diretamente do seu Espírito. Então daí o Espírito Santo falou com você, você tem certeza daquilo, e a pessoa chega e fala o contrário, você não pode receber aquilo e falar, não, peraí. Então o Espírito Santo, se ele falou uma coisa comigo e a pessoa falou outra, daí gera confusão. Então tudo que o Espírito Santo for falar, sempre, irmão, vai estar relacionado àquilo que você está orando, desde que esteja relacionado com a palavra. Mesmo que seja para falar assim, não é isso que eu tenho para você, você vai saber que você orou por aquilo. Por exemplo, eu estou orando para ir embora lá para os Estados Unidos, por exemplo. Eu quero, estou orando, o Espírito Santo vai, o pastor, eu estava orando, eu percebi no meu espiritual de Deus, vou te falar, olha, Deus falou que não é para você ir, não é para você fazer. Ele fala, não, realmente eu estava orando para ir, mas de repente você está orando para a restauração do seu casamento, você está com um problema no casamento, está orando, e chega uma pessoa e fala assim, não, o Espírito Santo falou para você separar, irmão, separar é antibíblico, a Bíblia não fala para você separar, lógico que tem algumas circunstâncias, né? Se o marido agredir a mulher, né? Ou se houver traição, tem algumas coisas que tem respaldo bíblico. Mas se não tiver acontecido isso, é só um probleminha. Daí de repente chega uma pessoa e fala, não, falou para você separar. Não, irmãos, misericórdia, apartai-vos de mim, Satanás. Não precisa falar isso para a pessoa, mas não recebe, amém? Então a gente precisa sim ser submisso ao Espírito Santo e não submisso a profetas. Por quê? Porque a maior profecia que existe é a palavra de Deus. Se você estiver no culto, irmãos, a palavra está sendo pregada, não levantou nenhum profeta, não aconteceu nenhuma profecia, fique em paz, porque a maior profecia de todas, ela já aconteceu, ela está aqui, ela está sendo profetizada, amém? Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Romanos 8,14 diz assim, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Não devemos entristecê-lo. Efésios 4,30 diz, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. A rebelião entristece o Espírito Santo. Isaías 63,10 diz assim, mas eles foram rebeldes e contristaram o Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Irmãos, tem uma passagem na Bíblia que diz, né, que aquele que não ajunta, espalha, né? É a mesma coisa. Se você não se submeter ao Espírito Santo e for rebelde, né, o que acontece com a rebeldia? É algo que é contra Deus, e tudo que é contra Deus que nós praticamos, o Espírito Santo ele sente também, porque ele habita em mim e você. Então ele sente aquilo lá que a gente está fazendo, ele percebe, porque se ele está com você mesmo, seja escondido, fez uma rebeldia, fez alguma coisa de errado, ele falou, amigão, eu estou aqui, eu estou vendo o que você está fazendo. E quando acontece isso, a Bíblia diz o que aqui que a gente leu que Isaías, que o próprio Espírito de Deus pelejou contra aqueles homens que foram rebeldes. Então quando há rebeldia, não é que Deus é mau, é porque lembra dos dois reinos, existe o reino da luz e o reino das trevas, grave muito bem isso. Se você estiver no reino da luz, você não é rebelde. Quando você faz uma rebeldia, é obra da carne, é obra das trevas. Daí a rebeldia traz a consequência, é onde o próprio Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele vira oposição. Por quê? Porque ele vai estar aqui e você vai estar aqui. Não é porque ele vai estar fazendo você sofrer, não. Ele vai estar aqui, ele sempre vai estar aqui, no reino da luz, no benefício. Daí você vai para o lado do prejuízo, você vai começar a sofrer, você torna inimigo do Espírito de Deus, entendeu? Então é melhor a gente estar junto, a gente estar sendo submisso, a gente tá vivendo a palavra, né? Para que a gente não sofra esses danos. Então a gente falou sobre a submissão da palavra, sobre a submissão do Espírito, amém? E depois a gente vai falar sobre submissão às pessoas investidas de autoridade na semana que vem, e vamos falar
sobre submissão entre irmãos, né? A gente vai falar mais detalhado qual que é a minha submissão, por exemplo, à autoridade do pastor, do líder, e qual que é a minha submissão com a vida do Vitor. Ah, mas vocês dois são só irmãos, a gente é só irmão, mas eu preciso me submeter a ele e ele submeter a mim, que entra aquela parte do amor, um precisa amar o outro, amém? Vamos colocar de pé.